Não sei se já está funcionando. Bom dia, muito obrigada, senadora Ana Amélia, obrigada aos colegas e senadores também presentes. Eu gostaria de agradecer ao senador Luiz Henrique da Silveira, que foi meu relator, o relator da mensagem pela qual a senhora presidenta Dilma Rousseff indica o meu nome como embaixadora na Bulgária e também na Macedônia. E eu vou procurar me ater, eu não quero decepcionar a senadora Ana Amélia com relação aos 10 minutos e a capacidade de síntese, mas eu vou procurar me ater a esse tempo e mencionar alguns aspectos que eu acho mais relevantes em relação à Bulgária e também à Macedônia. Quando nós olhamos para o mapa da Bulgária, nós já vemos que ela se encontra que o país se encontra numa encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente. Ao norte, ela faz fronteira com a Romênia, ao oeste com a Sérvia e a Macedônia, e ao sul com a Grécia e a Turquia, sendo que o Mar Negro está a leste, né? A Bulgária é um país importante dos Balcãs e, como nós vimos agora pelo requerimento do senador Álvaro Dias, a crise na Crimeia, a crise na Ucrânia, e especificamente começou na Crimeia, tem um impacto relevante na Bulgária. O fato, então, de que a Bulgária está nessa encruzilhada determinou e ainda determina em grande medida a história do país, né? O país sofreu muitas disputas territoriais, influências as mais diversas, sobretudo por parte da Rússia, do Império Otomano e das potências ocidentais. O domínio otomano durou 5 séculos, né? Foi de 1362 até o final do século XIX, 1877, e a Rússia teve um papel muito importante na Bulgária com relação à própria independência do país. A independência foi atingida em 1908 e em 1909 o Brasil reconheceu a independência búlgara. Durante as duas guerras, houve as guerras balcânicas, onde na segunda delas a Bulgária perdeu o território, inclusive da atual República da Macedônia, e depois nas duas grandes guerras também a Bulgária esteve aliada do lado perdedor, ou seja, também teve perdas territoriais e econômico-financeiras, né? Bem, durante o período socialista, que foi de 46 até 89, eles viveram no período, então, um socialismo, e em 91 foi adotada a Constituição Democrática, que está em vigor até hoje, e que estabeleceu uma república com um parlamento unicameral, de 240 assentos. No momento, o governo é de orientação socialista, há 4 partidos representados no parlamento, o que significa nem a coalizão e nem a oposição tem maioria absoluta, e isso gera uma instabilidade política e também o fato de que 24% do eleitorado não está representado no parlamento faz com que haja um descontentamento, né, que está por trás dos atuais protestos de rua, que no momento arrefeceram um pouco, mas que ainda prosseguem na Bulgária e causaram também a queda do governo anterior. A população da Bulgária está diminuindo, está em torno de 7 milhões e 200 mil habitantes, e justamente por causa das sucessivas crises econômicas, né, e do grande fluxo, né, imigratório do país. Passando agora, então, um pouco para a política externa, as forças que mais determinam a política externa búlgara são a União Europeia e a Rússia. Mas tanto o governo anterior de orientação centro-direita como o atual socialista, eles têm uma política de Estado também incrementar as relações com outros países, inclusive com o Brasil, porque a Bulgária tem grande interesse em aumentar investimentos estrangeiros. Com relação à União Europeia, eles têm alguns problemas, eles aderiram em 2007, mas eles não fazem parte do espaço Schengen e nem da zona do euro. Eles são monitorados por um mecanismo de cooperação e verificação, que faz relatórios periódicos, e esse mecanismo verifica basicamente a reforma do Poder Judiciário, o combate ao crime organizado e o combate à corrupção. O último relatório, que foi em janeiro, concluiu que realmente não houve grande progresso em nenhuma dessas 3 frentes. E, em consequência, o Parlamento Europeu, no dia 8 de abril passado, aprovou uma recomendação no sentido de a Comissão Europeia reveja a política de concessão de fundos comunitários, né, fundos estruturais para a Bulgária. E isso deverá ter um forte impacto na economia e é uma fonte de preocupação muito grande para o governo búlgaro.
Com relação à Rússia, obviamente a influência histórica, né, da Rússia na Bulgária ainda permanece, muito embora eles tenham aderido aos mecanismos, né, à União Europeia, ao SCE, à OTAN, e eles têm uma dependência também muito grande em relação ao gás. O gás importado pela Bulgária passa pela Ucrânia e, por essa razão também, além do fato de que eles têm 300 mil búlgaros, né, que vivem na região que foi a Bessarábia, que hoje está na Ucrânia, Odessa, eles têm uma preocupação bastante grande com esse desenvolvimento agora da crise ucraniana. Em relação ao Brasil, o Brasil reconheceu, então, como eu disse, a independência búlgara em 1909 e estabeleceu relações diplomáticas em 1934, faz, portanto, 80 anos, né? Mas, durante a guerra, em 43, as relações foram suspensas até 61. 61 foram retomadas, mas durante a Guerra Fria não houve grande aproximação entre Brasil e Bulgária. Nos últimos anos, e especificamente também um fato muito relevante, são os laços familiares da presidenta Dilma Rousseff com o país, né? O pai dela era búlgaro e ela teve um meio-irmão búlgaro também. Ela fez uma visita em outubro de 2011, onde foram iniciadas algumas ações e foram também retomadas outras para maior aproximação com a Bulgária. Um dos aspectos que ela tratou foi a possibilidade de fazer uma cooperação em temas sociais. Uma vez que a população da Bulgária, sobretudo as minorias turca e roma, 49% da população, ou seja, metade, está ameaçada de pobreza, né, pobreza séria, essa cooperação teria uma perspectiva bastante boa, né, com a Bulgária. E o Brasil, com a experiência que adquiriu nessa área, também poderia contribuir com isto. Outros temas importantes são o tema econômico, como eu disse, a Bulgária tem muito interesse em investimentos estrangeiros, e a parte de educação e cultura, que também tem andado bastante bem. A Universidade de Sófia tem um curso de português há 20 anos, e também a Universidade de Veliko Turnovo tem curso de português, e nós temos feito lá festivais de cinema, publicação de livros, uma série de ações para aumentar a presença do Brasil. Na parte de comércio, o comércio é pequeno e se ressente das barreiras da União Europeia, mas também haveria espaço para se estudar algum incremento no comércio bilateral. Há diversos acordos em negociação com a Bulgária, mas eu acredito que mesmo independentemente da aprovação desses acordos, muitas ações poderiam já ser feitas, né? Em resumo, com relação à Bulgária, eu acho que o meu trabalho lá seria realmente lutar pela aproximação maior entre os dois países, nas áreas política, cultural e educacional, na área social, que ainda não há cooperação, retomar a negociação dos acordos bilaterais pendentes e, obviamente, o ponto de observação estratégica, né, com relação à Crimeia, ao Kosovo, também tem bastante importância para o Brasil, que, como ator global, nós favorecemos o fortalecimento do multilateralismo, enfim, há uma série de assuntos importantes a tratar com a Bulgária. Com relação ainda à Macedônia, eu não sei se já esgotei o tempo, mas 3 minutos, acho que daria tempo. A Macedônia é uma das ex-repúblicas da antiga Iugoslávia, e eles declararam a independência em 1991. É um país bastante pequeno, 2 milhões de habitantes, mas tem um índice altíssimo, 30% de desemprego. Eles tiveram uma guerra civil em 2001, que foi resolvida pelos acordos de Ohrid, mas até hoje persistem fortes tensões étnicas, né, entre as etnias eslavo-cristãs e as etnias albanesas islâmicas, né? Há 360 mil refugiados, né, que saíram do Kosovo para lá, e isso, numa população de 2 milhões de habitantes, é bastante forte. Com relação às relações bilaterais, o Brasil reconheceu a independência em 95 e nós estabelecemos relações em 98. O comércio bilateral é pequeno, mas nós exportamos carne bovina e frango e haveria espaço para a colocação de mais produtos manufaturados brasileiros, uma vez que a Macedônia ainda não é parte da União Europeia e, portanto, as barreiras fitossanitárias e outras não afetam o comércio bilateral. O ano passado esteve aqui o primeiro-ministro da Macedônia e também, embora seja um país bastante pequeno, para o Brasil a importância de ter uma embaixada lá, cumulativa com Sófia, é justamente aumentar a nossa presença nos Balcãs e também estar presente num país que pertenceu à ex-Iugoslávia e que poderá contribuir para a estabilidade da região. Muito obrigada, senadora, e é isso que eu tinha a dizer. A senhora foi